SCP-059 Classe do Objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. Um único espécime de SCP-059 é mantido no sítio 11B, dentro de uma caixa blindada classe Z, composta de urânio empobrecido, tantalo, estanho, aço, cobre e alumínio. A área é de 7 por 7 por 7 metros ao redor da caixa de contenção de SCP-059. É selada e protegida como uma área de risco biológico nível 4 e é rodeada por 3 cm de blindagem de chumbo. Essa área deve ser pulverizada diariamente com uma solução de metil-isotiocinado para prevenir a proliferação de SCP-059-1. Os funcionários que adentrarem a área afetada por SCP-059 devem vestir trajes adequados de proteção biológica, bem como blindagem K-59B antirradioativa. Eles devem permanecer na área por no máximo 15 minutos, uma vez que a blindagem radioativa não é completamente eficaz. Descrição: SCP-059 é um mineral radioativo de origem desconhecida, com aparência semelhante à da scheelita. Acredita-se que um dos componentes de SCP-059 se origine de um universo paralelo, responsável por suas propriedades anômalas. Além de radiações alfa, beta e gama, SCP-059 produz um tipo anteriormente desconhecido de radiação, único do objeto, provisoriamente denominada radiação delta. A radiação delta é acompanhada por radiação de Cherenkov, visível como um brilho azul. Quando um local é exposto à radiação delta por mais de 15 minutos, uma espécie desconhecida de fungo designado SCP-059-1 começa a proliferar em qualquer superfície exposta. Esse fungo não requer qualquer tipo de nutrição, mas morre em 24 horas se removido da fonte de radiação delta. SCP-059-1 é também radioativo, embora não emita radiação delta. Contudo, se uma massa crítica de SCP-059-1 for alcançada, surge no local radiação delta de uma fonte desconhecida, contribuindo com o desenvolvimento de SCP-059-1. Interessados podem consultar o Dr. sobre suas teorias sobre tensão no espaço-tempo e fusão de realidades paralelas. Dentro de 18 horas, a massa infectada torna-se invisível e desaparece, presumivelmente sendo transportada para o universo de origem de radiação delta. O processo então continua com SCP-059-1 infectando novos materiais. SCP-059-1 é capaz de infestar tanto os seres vivos como objetos inanimados. Humanos e animais infectados com SCP-059-1 tornam-se imunes aos efeitos de radiação ionizante, mas fundem-se progressivamente com SCP-059-1, eventualmente tendo todos os seus tecidos substituídos por crescimentos fúngicos. Embora não sejam geralmente violentos, os contaminados tenderão a expor outros indivíduos a SCP-059. Infecções de SCP-059-1 não demonstram serem contagiosas, dependendo do contato com radiação delta para se espalharem. Entretanto, a exposição prolongada a SCP-059-1 não foi testada o suficiente para descartar a possibilidade de risco biológico, em adição ao risco radioativo já conhecido. Para mais informações sobre o SCP-059, veja o link na descrição. Obrigado.